Então, agora a gente vai falar sobre luxação de patela em cães. A luxação patelar, então, ela é uma das afecções ortopédicas mais importantes na medicina veterinária. Ela pode ser hereditária ou traumática, e geralmente acomete cães de raças pequenas e miniaturas, mas também pode acometer raças grandes de gatos. As raças mais comuns de ter luxação patelar é Poodle, Poodle Toy, Yorkshire Terrier, Chihuahuas, Cavalier King, Charles Spaniel, os Griffons e Pinschers. A luxação de patela, então, ela ocorre quando a patela sofre uma deslocação do sulco articular nos côndilos troqueares do fêmur e pode originar uma doença articular degenerativa, causando estresse no ligamento cruzado cranial, resultando em claudicação e, consequentemente, em dor. A classificação, então, ela vai depender da direção da luxação, da patela e da causa subjacente. A patela pode luxar medialmente, lateralmente ou nas duas direções. Segundo estudos, geralmente a luxação patelar medial ela é de causa hereditária, congênita, e vai ocorrer em cães jovens, e a lateral ela é mais comum ser consequente de traumas. Então, a luxação de patela ela é classificada em graus, sendo o grau 1, onde a patela ela se desloca de maneira fácil quando o joelho estiver estendido. Quando o joelho se solta, a patela ela retorna imediatamente à posição original, e a forma mais comum de aparecimento de luxação. E o animal geralmente apresenta uma claudicação intermitente. Aqui a gente tem a articulação normal e aqui um leve desvio de patela no grau 1. O grau 2, a patela ela permanece deslocada do sulco e com o animal sedado você consegue reposicionar a patela rotacionando a lateral da tíbia. Quando a tíbia retorna à posição original, a patela ela também retorna, ela se desloca também. Aqui a gente tem uma imagem da articulação normal e aqui é o deslocamento da patela no grau 2. Uma luxação que se inicia como grau 2, ela pode evoluir para o grau 3 também. Aqui a gente tem o grau 3, em que a patela ela permanece deslocada e a tíbia ela também pode estar rotacionada cerca de 30 a 60 graus. O membro ainda suporta o peso, porém só com a articulação flétida. Aqui a gente tem a imagem normal e aqui o grau 3 de luxação do patela. No grau 4, então, a patela acaba ficando mais lateralizada e de forma permanente, num ângulo entre 60 a 90 graus, então fica bem lateral. Por mais que tente voltar para o sulco, o profissional não consegue fazer esse retorno, né? E por isso acaba causando dificuldade, né, para suportar o peso, e o veterinário também não consegue identificar a patela na palpação. Tem alguns diagnósticos diferenciados que a gente pode ter com relação ao trauma, né? Então, se é uma fratura, se é uma luxação, algum tipo de trauma nas unhas ou alguma contusão óssea, eita, infeccioso, que daí no caso é de uma osteomielite. Também tem se tiver algum problema congênito ou de desenvolvimento, que daí seria a osteocondrose, panosteíte, osteodistrofia hipertrófica, necrose vascular da cabeça e do fêmur, ou também a união do processo ancônio e quistos dos ossos. Pode ter também relação nutricional, quando tem deficiência de vitamina D, ou neoplásico, né, com osteosarcoma. Os principais sinais clínicos, então, que o animal pode apresentar
Normalmente ele tenta estender esse membro pélvico, né, para trás, para tentar, né, posicionar novamente. Pode apresentar claudicação contínua ou intermitente, né? Então, pode apresentar com uma frequência maior ou menor. E também a ligeira rotação interna aí do membro, né? De forma de abdução da extremidade distal do membro que está afetado. Sobre o exame clínico, né? O profissional pode fazer, então, um exame ortopédico detalhado e nesse exame também já dá para identificar qual é que é o grau da luxação, né? É importante ele estar fazendo também esse exame, tentando identificar alguma outra patologia, algum outro problema que possa ter uma lesão semelhante à luxação de patela, né? É importante também avaliar o animal em marcha, né, para ver como é que está a flexão e a extensão do membro, ver se ele está fazendo a flexão normal, né, a extensão também. A característica das raças Sharpei e Akita, eles apresentam a patela em localização mais elevada em relação à tróquea. Essa é uma característica dessas duas raças, então ela é conhecida também como patela alta, né? É nomeada dessa forma. Animais que têm a conodistrofia, né, elas têm a patela mais baixa que o normal. Então é importante saber sempre o que é o normal e o que não seria, né? Conforme cada raça também. Geralmente, a luxação de patela está associada à ruptura do ligamento cruzado cranial. Então, se a gente conseguir avaliar sempre a integridade desses ligamentos, já dá para ter um bom diagnóstico. E é importante fazer o teste de gaveta e também de compreensão tibial para estar identificando alguma lesão. Para auxiliar no diagnóstico, então, diagnósticos por imagem, né, através de radiografia, né, sempre é importante fazer mais do que uma projeção. Alguns estudos até mostram que com a projeção já dá para ter algum diagnóstico, mas sempre é importante fazer mais do que uma projeção, né, de diferentes telas, né, diferentes pontos. A tomografia computadorizada, ela é uma ferramenta que auxilia bastante, então, para melhorar o planejamento do protocolo cirúrgico quando for necessário. Sobre o tratamento, existem duas formas, que é o conservativo e o cirúrgico. Mas para optar entre elas, a gente vai sempre ter que avaliar a idade do animal, né? O tamanho, se é um animal grande ou pequeno, né? O grau de luxação, né? Para identificar a gravidade e a presença de deformidades ósseas. Bom, o tratamento, então, ele se baseia no tratamento conservativo, que é basicamente indicado para os animais com o grau 1 da patologia, né, quando a claudicação ela é moderada e esporádica também. Nesse grau, inclui apenas a administração de anti-inflamatórios não esteroidais, né, os ANES, e também analgésicos associados, né, com exercícios de reabilitação e restrições de movimento, né, tentar ficar em repouso. E também em animais acima da condição corporal, né, que estão obesos, é sempre indicada a redução de peso. Pode passar. O segundo método, então, de tratamento seria o método cirúrgico, que o tratamento cirúrgico ele é recomendado para pacientes com uma claudicação muito persistente, né, e que eles não respondem ao tratamento conservativo. E existem, quando eles têm episódios recorrentes ou uma claudicação também permanente, né, por mais de 3 semanas. Na presença, então, do grau 3 igual grau 4 da luxação patelar, os animais, eles precisam do tratamento cirúrgico. E também é indicado em animais mais jovens, né, quando eles têm o objetivo de corrigir essas deformidades ósseas antes do desenvolvimento ósseo estar comprometido. Algumas técnicas cirúrgicas podem incluir a capsulorrafia, a imbricação do retináculo, transposição do músculo reto femoral, transposição da tuberosidade tibial, desmotomias, aprofundamento do sulco troclear e osteotomias corretivas de tíbia e fêmur. Algumas recomendações, então, pós-operatórias. Os pacientes, eles permanecem com um suporte almofadado, né, para
para não se locomover muito, né? Durante em torno de 1 a 3 dias pós-cirurgia. E também a recomendação da utilização de analgésicos, de ANES, né, também nos primeiros 10 a 14 dias, com o recurso também de fisioterapia, reabilitação nas primeiras 6, 8 semanas pós-operatórias, né, e depois dessas 6 a 8 semanas, realizar a radiografia, né, do membro para avaliar a recuperação cirúrgica dele. A conclusão, então, é considerada essencial essa cirurgia, né, para o tratamento definitivo de muitos casos. Só que a diminuição da prevalência dessa doença, ela só vai se dar através de um controle na reprodução de raças mais afetadas, né, o que vai reduzir a necessidade de cirurgia e também promove um aumento no bem-estar desses animais.